Boa tarde a todos. O meu nome é José Vitor Malheiros, vou ser o moderador desta sessão e estamos aqui para apresentar e discutir este livro, Riscos Globais e Biodiversidade. É uma edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos, na sua coleção de ensaios, cuja autora está naturalmente aqui connosco, a professora Maria Amélia Martins Loução, e contamos também com a professora Maria José Roxo, que nos vai ajudar nesta conversa. A Maria Amélia Martins Loução é bióloga, é ecóloga, é professora catedrática da Universidade de Lisboa, investigadora do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Globais, é presidente da Sociedade Portuguesa de Ecologia e tem a curiosidade de ter feito, além dos seus estudos na área da biologia e da ecologia, ter feito também um mestrado em comunicação de ciência, já quando era professora catedrática da Faculdade de Ciência, o que é uma raridade. Foi a primeira pessoa que fez esse mestrado. Não sei se, entretanto, já terá havido mais algum catedrático a fazer o mestrado de comunicação de ciência, mas demonstra bem a importância que a Maria Amélia Martins Loução tem dedicado sempre e continua a dedicar às questões da comunicação da ciência, de que este livro é um exemplo. A Maria José Roxo é professora catedrática, é geógrafa, é professora catedrática do Departamento de Geografia e Planeamento Regional, e é investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa. Eu começava por, naturalmente que eu tinha outras questões para colocar, mas podia começar logo por esta, mas já lá vamos, esta que está ali assim, e que não é o título de um livro. Um livro chama-se Riscos Globais e Biodiversidade. Mas começo por outro lado e já lá vamos a esta questão, se vamos a tempo ou não. Naturalmente que recomendo a leitura de um livro, é muito interessante e aborda um tema cuja urgência nunca é demais salientar. E devo dizer que eu gostei imenso do livro, aprendi imensas coisas, como penso que todos os leitores irão aprender, mas fiquei um bocadinho preocupado, porque eu fiquei esmagado pela complexidade dos problemas. Não apenas pela sua magnitude, nós sabemos que os problemas da biodiversidade são problemas existenciais, não é? Podem pôr em causa, ou seja, é possível definirmos um cenário onde eles podem pôr em causa, inclusive, a nossa sobrevivência, a sobrevivência da sociedade e talvez até da espécie. São problemas de enorme magnitude, mas são problemas de enorme complexidade, porque todas as coisas, todos os sistemas têm interagem uns com os outros e quando mexemos de um lado corremos o risco de desequilibrar uma coisa sem saber sempre o que é quais são os efeitos que vamos desencadear. E a Maria Amélia, neste livro, diz muitas vezes que é necessário fazer mais investigação para saber quais são estas relações entre os diversos sistemas naturais. Preciso fazer mais investigação aqui, fazer investigação ali, mas por outro lado, às vezes faz críticas a ações que todos nós empreendemos e parece que sabemos o suficiente, pelo menos sabemos o que estamos a fazer mal. A minha primeira pergunta era essa, e que depois vou colocar também à Maria José Roxo. Afinal, nós sabemos o suficiente para gerir as interações entre estes sistemas naturais e há razões que não são a nossa ignorância, há outras razões para estarmos a fazer as asneiras que estamos a fazer, ou de facto existe ainda uma enorme lacuna em termos de conhecimento. Ora, muito boa tarde. Estou a ouvir? Muito boa tarde. Muito obrigada pelas palavras, Zé Vítor. Muito obrigada, Maria José Roxo, por estar aqui. E aquilo que eu posso dizer é que, se por um lado sabemos muito, conhecemos muito, costuma-se dizer, quanto mais sabemos que não sabemos. E de facto, toda a vida, aliás, quase a primeira parte do meu livro tenta mostrar a complexidade da vida, o que é a vida, e a vida é extremamente complexa. E, portanto, quando nós estamos a pensar num sistema ainda mais complexo do que uma célula, obviamente que temos uma quantidade de interações muitíssimo grandes que interagem, que se complexificam cada vez mais e, portanto, torna-se muito importante haver
estudos interdisciplinares, diferentes pessoas com diferentes abordagens, a estudar e a avaliar aquilo que se passa ao nível dos nossos sistemas, para, em conjunto, podermos ter um melhor conhecimento e sabermos a melhor maneira de gerir os ecossistemas. Porque se tem havido gestão, também tem havido muito mais gestão. E muitas das vezes é porque não sabemos tudo. E pensamos que estamos a melhorar e falta-nos o conhecimento, uma pequena janela. E é por isso é que é extremamente importante cada vez mais haver pessoas a abordar todos estes sistemas com diferentes olhos, com diferentes capacidades, para depois, de uma forma holística, podermos perceber todo o conjunto. Maria Amélia, o que está a dizer, no fundo, é que para qualquer ação que nós queiramos empreender no domínio do ambiente, no domínio do ordenamento do território, no domínio da agrícola, no domínio do urbanismo, etc., exige uma equipa multidisciplinar, é isso? Eu acho que sim, eu acho que é cada vez mais, e por outro lado é também com as próprias pessoas dos locais também que é necessário introduzi-las, trabalhar com elas, e especialmente as pessoas que viveram no terreno e nos locais, porque essas pessoas têm um conhecimento empírico que muitas das vezes não é considerado e que deveria ser considerado. Eu lembro-me quando andava no campo, quando andava a estudar o montado, o que eu aprendi com as pessoas que trabalhavam a árvore, que cuidavam, que podavam, que descortiçavam. Tudo isso foram conhecimentos que me ficaram e que me marcaram. E isso, muitas das vezes, os cientistas são pessoas do campo, não sabem. Eles sabem muito, sabem são outras coisas. Eu acho que quanto mais soubermos, quanto mais conhecimentos pluridisciplinares trouxermos, pois melhor será para o desenvolvimento e para o conhecimento integrado. Portanto, no fundo, Maria Amélia, o que está a dizer é que o que há falta é de um trabalho de equipa que reúna especialistas de diversas áreas. É mais isso do que a necessidade de investigação específica sobre problemas específicos? Há as duas coisas, porque na realidade eu lembro-me quando eu comecei havia um trabalho de campo sistemático que nós fazíamos. Obrigatoriamente chegava à primavera, nós sabíamos que tínhamos que ir para o campo para ver isto, aquilo e aquilo. E agora já não se faz? Agora não se faz, não há dinheiro. Tudo custa dinheiro e acaba por ser complicado. Eu estou a dizer isto no meu departamento, no museu, no Jardim Botânico. Tudo isso eram trabalhos de monitorização, de procura, de conhecimento, de colheita sistemática que se fazia, e que era extremamente importante e que agora não se faz. Maria José Roxo, é a mesma questão, mas acrescento aqui uma nuance suplementar. A Maria Amélia Loução é bióloga da área da biologia vegetal, a Maria José Roxo é geógrafa, a Maria Amélia, além de ser bióloga, é ecóloga e, portanto, uma das coisas que ela faz neste livro é lançar um bocadinho, isto é também um manifesto em prol da ecologia, não enquanto forma de ativismo. Nós estamos habituados a ouvir falar da ecologia enquanto ativismo social. A ecologia é também uma área científica, uma área transdisciplinar, e, portanto, é também um manifesto em prol dos ecólogos, e os geógrafos são um pouco, como os ecólogos também, estão na confluência de uma série de saberes. Portanto, aliás, penso que é por isso que a Maria Amélia quis ter aqui a Maria José Roxo. Portanto, também os geógrafos são também especialistas da transdisciplinariedade e do cruzamento de saberes, mas fazia-lhe esta mesma pergunta e acrescentava: qual é o papel dos geógrafos? E eu depois volto aqui assim à Maria Amélia para me dizer, então, afinal, qual é o papel dos ecólogos? Se o que nós temos que fazer são equipas
multidisciplinares com especialistas das diversas áreas. Imagino que um agrónomo, um climatologista, um geólogo, um urbanista, etc. Então, qual é o papel dos ecólogos? E perguntava, portanto, se não sabemos o suficiente, o que é que os geógrafos devem fazer? Primeiro de tudo, agradecer o convite para estar presente. É um gosto, foi um gosto ler o livro, recomendo seriamente. É muito feliz em todos os aspectos, quer nos exemplos, quer nas citações, quer nos dados. Portanto, recomendo vivamente a leitura do livro. A pergunta que me faz é muitíssimo pertinente, até porque... sendo eu geógrafa, sou uma geógrafa física, trabalho em geomorfologia, quer dizer que estou muito mais ligada às questões naturais, mas não consigo desconectar com a parte humana, a interpretação das paisagens e a forma como atuamos sobre o território. A verdade é que tudo aquilo que a Maria Amélia disse em relação a estas questões, do que sabemos, o que necessitamos saber mais, tem muito a ver com a forma como a investigação, inclusive no país, tem sido feita, a pouca atenção que se tem dado ao trabalho experimental e ao trabalho de campo. E para nós geógrafos que trabalhamos o território e que trabalhamos em ordenamento e em planeamento, é muitíssimo importante este contacto com a realidade. Portanto, nós temos o mesmo campo de atuação. O que é que difere os geógrafos do trabalho do ecólogo? Eu diria que são trabalhos completamente complementares. Nós analisamos numa perspectiva de recursos e a forma como a utilização do território é feita. Relembro que, por exemplo, no caso que eu tenho trabalhado mais a desertificação, esta componente é muito importante, como é que se transforma o território, quais são as políticas que são implementadas, qual é o reflexo que ela tem perante a sociedade e, na realidade, nós precisamos de muitas outras, eu diria, de muitos outros conhecimentos, de ecologia, de climatologia, que também trabalhamos, mas temos que ter estas equipas que possam ter todas estas vertentes, eu diria todos estes aspectos, até porque vertente em geomorfologia tem um significado de encosta, portanto todos estes aspectos, e é uma verdade que só lucramos dessa maneira, até porque os problemas são complexos. E esta complexidade implica que a abordagem tenha que ser sistémica. É um sistema. Nós estamos a ver peças do sistema. Contudo, há que ter depois a noção do conjunto. E essa noção do conjunto, muitas vezes, os geógrafos têm essa possibilidade de trabalhar escalas temporais e escalas territoriais. E isso é uma forma interessantíssima de nós podermos depois fazer diagnósticos e podermos implementar medidas que de antemão tenham mais sucesso em termos de sociedade, em termos daquilo que é a preservação dos recursos naturais e, no fundo, da biodiversidade e dos ecossistemas. Maria José, isso é tudo muito abstrato. Será que nos pode dar um exemplo qualquer, ainda que seja uma coisa pontual e naturalmente que não vai ter toda a riqueza, mas está a falar de quê? Sem dúvida. Um exemplo concreto. Um trabalho sobre soluções para combater a desertificação no Baixo Alentejo. E, portanto, o tema em si é a desertificação, que é a degradação dos recursos naturais e dos ecossistemas, num nível muito sério, em que é difícil recuperar, o solo está erodido, nós não temos mais biodiversidade. Como é que se recuperam estas áreas degradadas? E então, foi necessário pensar num projeto. E neste projeto tivemos que integrar
diferentes... É um projeto de iniciativa de quem? Interreg, da Faculdade da Associação de Defesa do Património de Mértola, com equipas italianas e espanholas, para vermos soluções verdadeiras de implementar no território. E escolheu-se uma série de herdades e daí foi feito um diagnóstico em termos territoriais, como é que era o grau de degradação dessas herdades. A seguir, essa equipe que tinha ecólogos, tem geólogos, tem geógrafos, tem pessoas dedicadas às tecnologias como voos de drone. Portanto, tentamos fazer esse diagnóstico e agora procurar soluções. E procurar soluções foi, consoante as características de cada herdade e consoante o seu estado de degradação, implementar mosaicos diferentes, plantas diferentes, ocupações em termos de gado também diferentes, testando quais são as melhores soluções para ter essa recuperação. Portanto, isso são ações concretas no território. Acha que isso é um exemplo, em termos das competências que estão reunidas nessa equipa, acha que é um bom exemplo de uma intervenção multidisciplinar? É um bom exemplo, sim. Mas, pessoalmente, acho que essas equipas têm que dar têm que ter outras componentes. Um aspecto muito, muito importante, que é ligar as ciências sociais, o ponto de vista da sociologia, a antropologia, por vezes até a arqueologia, nessas equipas, a comunicação, a maneira, quando chegamos aos resultados, como é que os vamos divulgar? Qual é a melhor maneira de os divulgar? Como é que chegamos às pessoas? Como é que, naquele caso, se chegam aos agricultores? Portanto, há necessidade cada vez mais de nós termos diferentes competências nessas equipas, de maneira a que as soluções possam ser replicadas. E este é um ponto muito importante. Só um pormenor. Vestir estas equipas significa contratar muito mais pessoas. Portanto, é muito mais caro fazer uma intervenção multidisciplinar do que em contratar apenas um engenheiro agrónomo e um biólogo-vegetal. Por exemplo, uma das dificuldades é que para eu reunir uma equipa de 10 ou 12 pessoas tenho que pagar a 10 ou 12 pessoas em vez de pagar a uma. Sim, mas aqui o que nós temos que pensar, e penso que nós todos pensamos dessa forma, é todos estes processos têm que ser analisados em custo-benefício. E este é que é o grande problema. Quer dizer, as ações que se fazem sobre o território têm um custo. E é possível quantificar isso? É possível dizer a desertificação do Alentejo no ano passado custou-nos tanto? Quer dizer, começamos a ter possibilidade de dizer, meu senhor, o senhor perdeu 2 centímetros do seu solo, isso implica que perdeu N euros por hectare. E essa é a parte interessante, porque há um princípio na economia que é muito interessante, que é tudo o que tem valor tem um custo. Portanto, tudo aquilo que nós pensamos em termos de biodiversidade, em termos de recursos naturais, tem um valor. Então, tem que ter um custo. Se nós queremos ações concretas de ordenamento do território, de planeamento, mesmo ao nível das herdades, os trabalhos têm que ser efetuados desta maneira. Já não há aquilo que eu costumo dizer na brincadeira, e perdoem-me, tudólogos, que é a pessoa que pega e sabe tudo e faz um relatório e entrega. Isso já não existe mais. Até porque, e o Vítor há pouco falou, e muito bem, é um problema complexo, mas é um problema que tem peças de um puzzle, como a Maria Amélia fala no seu livro. Eu, se sei sobre desertificação e sei sobre solos, ou se a Maria Amélia sabe sobre fungos, nós fazemos parte do sistema e precisamos de estar conectados uns com os outros para que a solução seja viável. Agora, não pode ser viável no curto prazo, porque nós estamos a trabalhar com a natureza, que são respostas muito mais lentas
nós precisamos de muitos dados. Para estudar a erosão de solos, eu preciso de 5, 10, 20 anos para ter dados concretos e palpáveis. Obrigado. Maria Amélia, eu disse que este livro era também uma espécie de um manifesto pela ecologia, no sentido da ecologia científica, um manifesto pela ação dos ecólogos. Isto é quase, para muitas pessoas, isto será uma apresentação dos ecólogos. E a minha pergunta agora, na sequência desta história que nos contou a Maria José Rocha, é: e os ecólogos existem, estão a ser formados, foram formados, são pessoas com diferentes formações de base, corrija-me se não for assim, não são todos biólogos, e a minha pergunta é: e eles estão a integrar estas equipas, estão a ser contratados para estes problemas, ou será que não? É assim, na realidade, aquilo que já existem alguns doutoramentos em ecologia que são feitos por diferentes tipos de pessoas com diferentes tipos de backgrounds científicos, mas a grande maioria dos ecólogos neste momento ainda vem muito da área da biologia. E, portanto, isso há aí um déficit na minha ótica, porque a biologia ou os biólogos, como eu, que eu continuo a dizer que eu sou bióloga, têm uma visão muito ligada ao organismo. Portanto, depois tem uma abordagem do todo, mas faltam-nos determinadas vertentes que, por exemplo, o planeamento, os geógrafos nos poderão dar, embora é bom que se tenha noção de que a geografia e a ecologia têm a mesma raiz, vêm todos do Humboldt. Portanto, é o pai da geografia e é o avô da ecologia. E, portanto, nesse caso, há uma grande união. Mas o que eu digo é que, na verdade, os ecólogos, enquanto profissionais da ecologia, enquanto cientistas, têm ou sentem cada vez mais a necessidade de terem um conhecimento bastante vasto. Por isso é que eu digo que o ecólogo é cada vez mais um biólogo de bata e de bota, porque na realidade ele tão depressa está no campo e precisa da bota, como precisa da bata quando está no laboratório para fazer todas as análises minuciosas do laboratório. E isso é extremamente importante para mostrar a complexidade de todo o sistema. Portanto, é importante termos uma visão holística do conjunto, de toda esta praça, mas depois é necessário compreender que tipo de diversidade genética existe em toda essa erva que aí se fala e que se pisa normalmente, e que uma está mais viçosa do que a outra, uma é mais sujeita ao pisoteio, uma é mais tolerante. E esse tipo de conhecimento sobre a capacidade com que os organismos são capazes de reagir e de se adaptar à mudança é o mais importante. Já Darwin dizia: o que é forte, ou a espécie que é forte, não é aquela que sobrevive ou que é mais inteligente, e falamos em termos de nós, mas sim aquela que tem maior capacidade de adaptação e de mudança. E isso é, de facto, o mais importante. E já agora, quanto à relva, também convém saber quem é que está a pisar a relva e porquê é que está a pisar a relva e se vai continuar a pisar a relva, não é? E se há alguma razão económica profunda para pisar a relva. Eu ia dizer que, se fosse um geógrafo, eu gostava de fazer um mapa sobre quais são as áreas mais degradadas, menos degradadas e quem é que está a utilizar. E não só. Quando é que se começou a deixar de ter esta biodiversidade, este pasto, em vez do outro arranjo. Portanto, há aqui uma história para contar, que podia ser do ponto de vista de cartografia e também até de fluxos, que podíamos pôr um drone e fazer uma cartografia aqui sobre esse relvado. E que não é apenas uma história natural, porque é também uma história de uso, e portanto é também uma história social. Não é apenas uma história natural. Isso mesmo. Aliás, uma
Este livro é interessante a vários títulos. Um deles, isto é um manifesto, isto é um manifesto em prol da biodiversidade e, de facto, relativamente às questões do ambiente, nós temos ouvido falar nas últimas décadas muito da crise climática, das alterações climáticas, e temos esquecido, não totalmente, mas tem-se renegado para um segundo plano as questões da biodiversidade. É evidente, e sabemos-lo todos, que existe uma inter-relação muito forte entre as alterações climáticas e a biodiversidade, há influências mútuas, mas as questões da biodiversidade têm sido um pouco esquecidas. E este livro, da Maria Amélia Monção, é também uma forma de dar uma maior relevância a estas questões da biodiversidade. Outra das coisas que este livro faz, um dos temas fortes que ele aborda em diversos capítulos é a questão dos nossos usos e, em particular, a questão da agricultura, que tem a ver com a nossa subsistência direta, com aquilo que nós comemos, com a indústria agroalimentar, etc. Queria lhe perguntar se nós aqui percebemos de uma forma, com este livro percebemos de uma forma muito clara que há em toda a evolução que aconteceu no domínio da agricultura, da agropecuária e da indústria agroalimentar, que a sociedade seguiu um caminho, que é um caminho que parece absolutamente razoável, parece absolutamente racional, que é o caminho da produtividade, é o caminho da maior eficiência das culturas. Nós fomos selecionando uma série de espécies, abandonámos as que eram menos produtivas para ficar com as que eram mais produtivas, especializámos os solos e especializámos determinadas regiões em determinadas espécies que eram mais convenientes para a nossa economia, ou seja, para o nosso consumo, ou seja, para o nosso gosto, mas afinal parece que faz sentido, do ponto de vista económico faz sentido, do ponto de vista racional também parece que faz sentido, mas parece que, e é uma pergunta, não é apenas uma afirmação, parece que existe aqui assim que esta procura da eficiência é algo que tem combatido a biodiversidade e, portanto, se constitui hoje como um problema. A minha pergunta é se é mesmo assim e se temos que abandonar, se temos que prescindir de uma parte, e se será uma grande parte, dessa eficiência que nós temos andado à procura nas últimas décadas, em termos de produção agrícola. Isso é uma boa questão. E, sinceramente, tem sido, ao mesmo tempo, um pouco de desilusão. Os investigadores mais ligados à fisiologia não terem sido capazes de aumentar a eficiência das plantas. Sim, porque há muita ineficiência em termos de produção. Relativamente à questão da produção, portanto, de determinado tipo de plantas serem mais eficientes para o nosso gosto do que outras, pois lá está, é a tal necessidade de alimentar o mundo. Porque eu costumo dizer que uma das grandes revoluções, ou talvez a maior das revoluções do século XX, não foi nada relacionado com a medicina, mas sim a capacidade que o homem teve de fazer os fertilizantes. Porque na altura em que houve a capacidade de invenção dos fertilizantes, houve a capacidade de domesticar a agricultura. A agricultura sempre foi feita de acordo com os recursos que havia, com os animais. Havia um ciclo que era perfeitamente equilibrado. No momento em que há a possibilidade de haver os fertilizantes, automaticamente houve um boom de quantidade de comida disponível até um determinado ponto, depois não se conseguiu aumentar mais,
E, obviamente, que foi isso que permitiu o aumento exponencial. Eu até costumo ter um gráfico que mostra perfeitamente o aumento da população com o aumento da fertilização dos terrenos. Mas uma das coisas que aconteceu, em paralelo, foi uma drástica redução da biodiversidade. Ou seja, da diversidade de alimentos que nós cultivamos. Há 100 anos cultivavam-se no mundo muitíssimas mais espécies diferentes e muito mais variantes do que hoje. E nós, porque procuramos a eficiência, porque procuramos a produtividade, fomos abandonando espécies menos produtivas, que davam menos frutos ou que davam frutos mais pequenos, e concentrando-nos num leque muito mais estreito de espécies. Exato. Portanto, essa procura da eficiência económica parece ser, e no sentido oposto, a esta procura da biodiversidade que hoje a Maria Amélia quer. Exato. Queremos todos, não é? Exato, mas é aquilo que eu digo é que pode haver espaço para tudo. Obviamente que temos que pensar, ainda há pouco tempo se discutia o problema da falta de natalidade dos portugueses. Ora, por um lado, eu até costumo dizer, por um lado temos poucas pessoas, por outro lado temos muitas pessoas ao nível do mundo. Mas o que é certo é que existem essas pessoas e temos que alimentar essas pessoas. Portanto, tem que haver alimento para as pessoas. Mas, por outro lado, o modo como se explora o alimento é que pode ser compatível com a própria biodiversidade. E estou-me a lembrar, continuo a lembrar-me dos exemplos que eu costumo dar relativamente aos olivais ou amendoais do Alentejo, que aquilo é uma produção, é áreas e áreas e áreas contínuas só de olival. E quer dizer, e não pode ser. Obviamente que tem que haver produção, é muito bom que as pessoas tenham lucro, acho ótimo, não digo o contrário, mas de onde em onde poder-se ia fazer pequenos fragmentos de biodiversidade, porque só ajudava o próprio olival. E depois, um outro aspecto, e quem diz o olival diz outra coisa. Por outro lado, há um outro aspecto extremamente importante, que é o facto de todo aquele olival ser todo igual. Mas não é igual por acaso, escolheu-se a espécie mais eficiente, mais produtiva. Não é a espécie. A espécie é a mesma. É uma cultivar. É uma cultivar. E isso é que é o problema. Já agora, o que é uma cultivar para benefício de todos nós? Uma cultivar é uma espécie que é exatamente igualzinha. É como se fosse... nós não temos essa... É como se fosse um clone. É um clone, tal e qual. E, portanto, o que vai acontecer é que qualquer dia estamos a discutir a calamidade e a catástrofe que vem por causa da bactéria que já está por todo lado e que vai exterminar o olival bonito e lindo e produtivo. Porque este olival extraordinariamente produtivo... É todo igual. É todo igual e, portanto, se houver uma praga que afeta este cultivar, pode destruí-lo rapidamente. Exatamente. Exatamente. Que é aquilo que se receia, por exemplo, em relação à banana também. Tal e qual. Tal e qual. E, portanto, é isso que estamos a fazer. Só a banana a nível mundial, já agora, enfim, para quem não saiba, receias isso não apenas para a banana em Portugal ou para a banana madeira, mas para a banana a nível mundial. A nível mundial, claro, e as pessoas estão-se a ressentir. Portanto, o que está a dizer é esta falta de biodiversidade é uma questão de segurança alimentar também. É uma questão de segurança alimentar. Nós apostamos na quantidade de alimentos. Exato. E agora estamos a olhar para a qualidade do alimento. Porque isso é um outro tipo de raciocínio e de discussão que está mais na ordem do dia, precisamente porque... não é só a quantidade, é a qualidade que nós queremos. É exatamente a mesma coisa como a questão dos herbívoros. Se nós, por exemplo, pensarmos em termos de quantidade de herbívoros a nível mundial, se calhar eles não há extinção nenhuma. O problema são a extinção dos selvagens.
porque aquilo que nós temos ao longo de todo o mapa mundo é praticamente os mesmos herbívoros, as mesmas vacas, as mesmas ovelhas, as mesmas... Ou seja... E, portanto, coloca-se um problema de vulnerabilidade perante uma eventual praga, uma eventual doença, uma eventual alteração climática que vá no mesmo sentido. E que as pessoas sentem isso relativamente ao clima, não têm sentido tanto isso relativamente à alimentação. Mas vão começar a sentir. Não é nenhuma praga que eu estou a dar, espero que não. É uma maldição, não é nenhuma uma maldição. Mas isto é um problema grave e sério que as pessoas têm que ter consciência. E isso é que falta. Essa consciência, não só política, como económica, como social. E é essa mensagem que tem que ser passada cada vez mais. Maria José, quer acrescentar alguma coisa? Esteve aqui. Eu queria acrescentar, porque concordo inteiramente, como não podia deixar de ser, com esta frase que a Maria Amélia disse, que é: há espaço para tudo. E a realidade é que há espaço para tudo. Agora, aquilo que tem que se fazer... Mas deixe-me tornar a insistir na questão. Mas o espaço para tudo e esses tais mosaicos de que nós falamos, seja para proteger, para reduzir a vulnerabilidade das plantações, seja para reduzir a incidência dos fogos e tudo, isso não se vai traduzir numa descida da produtividade, da produção de alimentos? Não tem forçosamente que o ser. É uma convicção sua ou é uma certeza científica? Não, é uma certeza científica, até porque há fatores importantes que nós temos que pensar. E, novamente, aquilo que nos perturba, e perturba todos, quando pensamos nesta questão, é tempo. A vantagem que eu tenho em termos temporais. Portanto, eu posso ter um benefício, mas no caso, como estava a dizer a Maria Amélia muito bem, se eu tenho hectares, sempre a mesma cultura, se eu não tenho maneira de quebrar a propagação de uma praga, eu posso ter menor rentabilidade naquele momento e naqueles anos, mas eu vou ter uma vantagem no futuro. No caso de acontecer algo, eu tenho que viver, e esta é uma realidade concreta, nós temos que basear as nossas atitudes no princípio da precaução, que é um princípio que eu gosto particularmente. O princípio da precaução é, nós temos que pensar, não é prevenir, é pensar sempre naquilo que pode ser extremo. E quem trabalha em riscos sabe que essa é uma das formas de nós falarmos. Mas eu queria dar-vos um exemplo concreto para verem até que ponto é que as coisas podem ser. Eu trabalho na Serra de Mértola e na Serra de Serpa. É um espaço que não tem, nem nos documentos históricos, a indicação de criação de gado bovino. Mas agora vocês vão àquele espaço e só têm criação de gado bovino, que não faz nenhum sentido em nenhum aspecto. Portanto, aquilo que nós temos é um uso que está a ser posto em prática por políticas agrícolas que permite que isso aconteça, não tem recursos naturais, a erosão é enorme, tem perda enorme de biodiversidade e, consequentemente, porquê? Porque há um mercado que até está interessado naquele tipo de carne. E não pode ser. Mas, ao mesmo tempo, na mesma serra, eu tenho uma agricultora que faz a criação intensiva de ovinos com um melhoramento de pastagens e é intensiva. E é um sucesso em termos de biodiversidade dos seus pastos. Portanto, aquilo que nós sabemos é, nós temos conhecimento, nós sabemos o que é que nós precisamos de continuar a ter recursos e mais, nós precisamos de ter espaços de demonstração e que as pessoas possam ver o sucesso das iniciativas e de antemão experimentação, e é isso que nós queremos, é isso que estes jovens precisam, é campo, experimentação, demonstração, divulgação, porque nós temos conhecimento e precisamos, e temos uma tecnologia que cada vez nos ajuda mais a ter melhores diagnósticos. Muito bem. Relativamente a esse caso, o que está a dizer é que nós podemos ter uma produção muito bem sucedida de carne durante 20 anos
e daqui a 20 anos poderemos ter um deserto que não produz nem carne nem nada mais. Portanto, neste caso, uma aposta no curto prazo. Já estamos a aproximar-nos do fim, eu vou fazer só ler aqui assim um parágrafo e coloco a última pergunta. Isto é na página 76, para quem tenha um livro, para quem já tenha comprado. Se não comprar, 76, se quiser seguir aí. Tenho que tirar os óculos. Paremos, por isso, de usar as políticas ou a falta delas para justificar os desperdícios atribuídos aos hábitos e estratégias de consumo. Terá de ser o cidadão a assumir a mudança para promover efeitos globais e intergeracionais. Bom, isto é uma frase bastante polémica, porque isto é aquela discussão, é uma nova discussão, mas é a discussão que é uma discussão central neste momento na ecologia. Afinal, a responsabilidade é a nossa responsabilidade individual enquanto consumidores, enquanto cidadãos, ou é uma responsabilidade coletiva que tem que ser encarada do ponto de vista social, coletivamente, e temos que de pugnar por melhores escolhas políticas. E aqui parece que a Maria Amélia está a dizer que a responsabilidade é nossa, individual. Eu senti-me um bocadinho mal, porque não esperava esta responsabilidade toda em cima dos meus ombros e pensava que nós teríamos que fazer alguma coisa coletivamente e tinha que fazer pressão sobre o governo e sobre as instâncias internacionais, mas afinal parece que isto é uma responsabilidade individual. Como é que é? E podes explicitar um bocadinho este seu pensamento? Obviamente que as opções são sempre nossas. Nós podemos escolher abdicar de determinado tipo de vida, de consumo, e ir viver no campo de uma forma simples, ou mesmo fazer isso mas eu não posso influenciar as escolhas de 1 milhão de pessoas, não é? Não, mas se nós agirmos localmente e individualmente, a pouco e pouco vamos modificando. Eu costumava dizer... Mas é a pouco e pouco, mas a questão é que ainda pois, é o tempo, ainda vamos a tempo. Exato. A questão é que o próprio cidadão, o próprio indivíduo, tem que ser chamado à atenção e tem que perceber que há uma necessidade urgente dessa mudança. E isso é que é difícil de transmitir, porque as pessoas, os tais convertidos, as pessoas que se preocupam com este tipo de assuntos, sentem e, portanto, basta um pequeno empurrão e imediatamente são capazes de levar a alterações de atitudes e de consumo. Mas as outras pessoas não estão tão convencidas e então nessa altura é que deveriam existir as tais estratégicas políticas para levar os indivíduos a perceber que é urgente trabalhar nisso. Mas aquilo que eu quis chamar a atenção com essa frase é exatamente a questão de que, a pouco e pouco, se cada um de nós tivermos uma consciência no tipo de compras que fizermos, no tipo de desperdício que fizermos, no tipo de palavras que aconselharmos, tudo isso tem uma importância muito grande e deve ser tido em conta. Portanto, não podemos pensar que é só o governo ou as instâncias internacionais que vão resolver o assunto. Obviamente que essas sim têm que desenvolver essas estratégias políticas e deveriam, neste caso em particular, como já ouvem os cientistas para o lado da ciência médica e para o lado do clima, em alguns casos, deveriam ouvir também para a questão da biodiversidade e das alterações à biodiversidade. Maria José, um comentário muito breve, porque todas estas pessoas têm que ir para casa muito e breve. como vão para casa a pé, ou de bicicleta ou de trotineta, vão demorar um bocadinho mais de tempo do que se fossem naqueles carros poluentes que se usavam até aqui. Muito breve. Primeiro, concordo inteiramente com o que a Maria Amélia diz e eu acho que aqui estamos perante o efeito cascata.
Portanto, se cada um de nós tiver algumas atitudes, isso pode, de certa forma, criar esse efeito de cascata. É óbvio que têm que ser ancoradas em políticas e tem que haver uma maior consciencialização daquilo que é a biodiversidade. O grande problema foi quando começamos a falar de alterações climáticas, não ancoramos também a questão das alterações climáticas à questão da biodiversidade. Isso aí tinha feito toda a diferença. Um único comentário. É necessário perceber o que é que as pessoas pensam, qual é a percepção que as pessoas têm sobre os fenómenos, para depois nós, cientistas e as pessoas que trabalham na comunicação, saber a passar mensagens. E as mensagens são fabulosas quando são bem feitas e têm impacto. E eu espero que isso aconteça verdadeiramente no futuro, porque nós temos uma palavra que é crucial para o nosso futuro e chama-se bem comum. E este bem comum tem que ser interiorizado e pensado. Biodiversidade é isso, é pensarmos num bem comum. Tem um valor e temos um custo em a garantir para o futuro. Muito obrigado. Vamos ficar por aqui. Uma expressão que a Maria Amélia usa num livro é que estamos a queimar, é uma expressão que tem sido usada por outros investigadores, estamos a queimar a biblioteca da vida. Temos todos que pensar se os nossos comportamentos contribuem para essa destruição da biblioteca da vida ou não, e depois temos que fazer pressão em todas as instâncias coletivas às quais também pertencemos, para que as boas opções sejam tomadas também a nível coletivo. Muito obrigado a todos, muito obrigado especialmente à Maria Amélia e à Maria José. Muito obrigado. Boa tarde. É um gosto mesmo.